Olá, Elisângela, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Leda Lovato, seja muito bem-vinda. Lourdes Ogata, boa noite. Boa noite também, Lídia. Olá, Tuca, muito boa noite também, seja bem-vinda. Jossanã, muito boa noite, seja bem-vinda também. Ricardinho e Lúcia, boa noite para vocês. Então correu tudo bem, Elisângela, que bom. Que bom. Oneida Alves, muito boa noite, seja bem-vinda. Olá, Cecília, boa noite, seja bem-vinda. Valdete, boa noite também. Cláudia Honor e Eliane, muito boa noite para vocês. Valdete, você e a Anitta e o Clarindo me fizeram uma pergunta. Vamos dizer, pergunta agora para a Cecília. Cecília que vai responder para vocês aí. Se vai ser transmitido ou não, eu sinceramente não sei, tá? Cecília, Reinaldo já estão aí também na nossa sala. Você pode perguntar para eles. Olá, Aninha, boa noite também, seja bem-vinda. Michele, Rossato e Gabriel, boa noite para vocês. Rosilda Martins, muito boa noite. Edna Bueno também, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Mariângela, muito boa noite. Sou Luiz Alberto, seja bem-vindo. Pronto, aí a Cecília respondeu, disse que vai ser transmitido sim, então. Perfeito. Cidinha Vieira, boa noite, seja bem-vinda. Valéria Cruz, muito boa noite também. Olá, Dona Luzia, Luísa, Celeida, boa noite para vocês. Ah, sim, Valdete, eu vi que você fez um comentário, mas eu não fui ver o comentário ainda. Não deu tempo. Bom, tá na hora, vamos então. Ah, que legal, a Valéria. Vocês também vão para lá? Se for, ótimo. Rosalie, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Marinha, boa noite também, seja bem-vinda. Olá, Cris Queiroz, boa noite. Então, com certeza nos veremos então, Valéria. Que bom, faça uma boa viagem se vocês ainda não estiverem lá. Gente, vamos agora nesse instante então elevarmos o nosso pensamento ao nosso mestre amado e querido Jesus. Procurar lá no nosso íntimo as nossas próprias forças, as nossas energias, os nossos desejos e a vontade de nos conectarmos com o Criador através da espiritualidade, através de Jesus.
e principalmente através desta energia que nos une nesses instantes, fazendo com que a nossa união gere um potencial maior para esse processo de reconexão ou de reencontro com tudo aquilo que é belo e bom na natureza, para que também, da mesma forma que emitimos os nossos desejos e a nossa busca pela conexão, consigamos também receber e perceber a resposta do Criador para com todos aqueles corações que buscam incessantemente se desvencilhar dos seus vícios, dos seus defeitos e das suas dificuldades, para obter um pouco de paz, de tranquilidade, por que não de felicidade, para nesta trajetória, para nesta caminhada, conseguirmos superar a nós mesmos e crescer espiritualmente. Precisamos crescer, meus queridos amigos e companheiros, para termos uma visão e uma capacidade maior de desfrutar das belezas e das maravilhas do universo. Não somente aqui neste nosso planeta maravilhoso, mas em muitas outras moradas que existem no universo e que vão nos revelando cada vez mais a grandiosidade deste Ser Supremo que nos criou por amor e deseja que nos reaproximemos dele, e o único caminho possível é também através do amor. Que nesses instantes em que aqui estaremos juntos, em que estaremos reunidos, possamos encontrar toda essa força e energia necessária para que, através dos conhecimentos, ampliemos essa capacidade de amar, assimilando com muito carinho os ensinamentos da espiritualidade, para mais facilmente praticarmos a tão sonhada e falada caridade, mas de um modo que uma mão não saiba o que a outra faz, para que dentro desse automatismo consigamos conquistar a abnegação e o desinteresse, que mais nos aproximará da beleza, do bem-estar e do nosso próximo. Que as nossas preces e orações cheguem a todos os corações, sobretudo daqueles que pediram as suas orações, as nossas orações, aqueles que se encontram aqui no caderninho das nossas intenções, aqueles que nós já pedimos e está aí, ao esposo da Elisângela para o seu restabelecimento o mais breve possível, e também para cada um de nós, que nos fortaleçamos, gente, cada vez mais. É o que nós precisamos. É o que nós efetivamente precisamos, desta força. Zé Ricardo, boa noite. Olá, Andréia Dantas e toda a família Dantas, sejam muito bem-vindos. Adriana, Márcio, Marcos, a dona Wanda e o sou Edivaldo. Gente, com amor e carinho de sempre, olá, Débora Negrini, muito boa noite também, seja bem-vinda. Parece que hoje é aniversário da sua mãe, né, Débora? Dê a ela lá o nosso abraço, leve a ela o nosso carinho e diga que as nossas orações também estão sendo direcionadas a ela. Nós vamos dar sequência aqui às nossas reflexões. Olá, Célia Furtado, boa noite, seja bem-vinda. Você, a Eva, Joaninha, Francisca. Nós estamos aqui hoje, dia de sexta-feira, depois que nós terminamos a nossa leitura e estudo do livro dos Médiuns, né? Maria Geralda, muito boa noite. Olá, Natália, seja bem-vinda. Nós passamos, Luísa Nalim, boa noite também, passamos a dar sequência à leitura e estudo do livro do Evangelho, e nós estamos estudando as lições sobre a beneficência neste primeiro texto de São Vicente de Paula. Falamos um pouquinho da sua existência, da sua encarnação, e de tanto e quantos exemplos ele nos deixou, justamente naquela oportunidade, mostrando para nós, né, Maria Senhora, boa noite, que é possível nesta encarnação
quando a gente vence as nossas próprias dificuldades, quando a gente vence os nossos interesses materiais, é possível que nós conquistemos um pouco mais de paz e de tranquilidade quando nós conseguimos levar também paz e tranquilidade para o coração daqueles que sofrem e com certeza sofrem muito mais do que nós. Vimos que ele na sua existência foi um exemplo para todas aquelas pessoas, sobretudo que possuem a vontade e o desejo de também buscar, através do amor e da prática da caridade, alguns ainda muito mais ligados à filantropia, que eu poderia dizer que é um passo para chegarmos à caridade, porque a caridade propriamente dita é algo, vamos assim dizer, um pouco mais avançado. A caridade é algo que precisa, para exatamente ser caracterizada, de um desinteresse, como nós estamos vendo e aprendendo aqui neste capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, né, Sr. Antônio Pazotto? Muito boa noite. Então, São Vicente de Paulo, em toda a sua existência corporal, deu demonstração, e até hoje muitos querem buscar e seguir os seus exemplos. Mas nós já começamos a ver também parte do seu texto, da sua mensagem, e eu disse a vocês, né, do prazer e da satisfação em ler determinados textos, mas não ler os textos e encontrar nessa poesia uma coisa utópica. Não, é ler e encontrar nestes textos a expressão de uma verdade que saiu de um coração que vivenciou tudo isso e hoje está dando o seu testemunho. Porque muitas coisas que parecem utopia, que parecem uma ilusão, que parecem uma fantasia, foi vivenciado na prática pelas pessoas. E eu já estou aqui adiantando, sim, os 2 próximos textos vai ser do Espírito Caritas, que também foi o Espírito, e a gente já até antecipou, né? Segundo o próprio Kardec, foi a nossa Santa Irene, reencarnada nos primeiros anos do cristianismo e que foi sacrificada, vamos assim dizer, depois a gente vai contar um pouquinho da sua história, pelo imperador Diocleciano, que foi um dos mais ferrenhos perseguidores dos primeiros cristãos. Caritas, todo mundo, ou quase todos nós, né, que já temos um pouquinho de contato com a doutrina espírita, conhecemos a sua prece, uma prece belíssima, uma prece maravilhosa. De novo, uma prece que saiu de um coração que procurou vivenciar essa própria caridade. Então, as palavras não são apenas e tão somente lindas, maravilhosas, como uma poesia, mas elas representam parte da vida, da existência e da prática que esses espíritos tiveram a oportunidade de demonstrar. Mas seguindo aqui, estes próprios, o próprio texto, a mensagem que São Vicente nos deixa, me fez lembrar muito a questão 909 do Livro dos Espíritos, né? Olá, Rosilene, muito boa noite, seja bem-vinda. Me fez lembrar muito a questão 909 do Livro dos Espíritos, e a gente vai abordar um pouquinho dessas questões amanhã, sobre o sentido da vida, dessa necessidade de nós trabalharmos um pouco mais com a nossa vontade, e a nossa vontade ela tem que ser maior do que estes parâmetros, ou esses paradigmas, ou esses preconceitos que a sociedade nos impõe. Se nós quisermos efetivamente vencer, se nós quisermos dar um sentido para a nossa vida, assim como estes espíritos fizeram. A questão 909, a gente já falou, né? É aquela onde o Kardec indaga a espiritualidade sobre a possibilidade de nós vencermos os nossos vícios, e eles disseram sim. E não é muito difícil não, o que falta para a gente é vontade. Talvez o difícil é o entendimento dessa própria vontade. Talvez o difícil seja nós conseguirmos descobrir, através do autoconhecimento, os principais empecilhos. Qual é o sentido que você está dando para a sua vida? Amanhã a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Nós podemos ver hoje e perceber com muita facilidade, as redes sociais estão aí para nos mostrar
Gente, aqui, programas como esse que nós estamos fazendo e muitas outras palestras que tem por aí, algo edificante, não estou falando só de espíritas, mas das mais variadas religiões. Vocês peguem o número de seguidores nas redes sociais dessas pessoas, desses expositores, e depois pegue a rede social de um youtuber que cuida apenas e tão somente em mostrar um pouco da sua vida, da sua particularidade, do seu dia a dia, e aí vocês comparam o número de seguidores, só para nós darmos uma olhada de como anda a nossa sociedade. Uma sociedade preocupada, muitas das vezes, apenas e tão somente com números. Números que podem trazer algum tipo de benefício egoístico. E nós temos aí esses seres que fizeram diferença na vida dos outros e que vêm aqui agora, através dessa doutrina, aproveitando a oportunidade concedida pelo próprio Mestre, deixando que eles retornem para mostrar e exemplificar, né? Eveline, Roberta, Gabi e Vitor, boa noite para vocês. Com certeza, Leopoldina estará aqui nas nossas preces, como sempre, né? Então, São Vicente de Paula vai exatamente dizer isso. E eu poderia, mais uma vez, aproveitando esse gancho que eu falei de redes sociais, de vontade, de fazer uma pergunta ou questionamento. Quantos de nós, e aí vocês imaginem uma rede social mental, uma rede social que representa esse fluido cósmico que envolve o nosso planeta. Tá? Eu já escrevi um artigo fazendo essa comparação que eu acho maravilhosa. Boa noite, Vânia, seja bem-vinda. Mas quantos de nós mentalmente estamos conectados e estamos seguindo o Cristo? Seguindo os seus ensinamentos. Porque a beneficência foi a virtude que ele nos ensinou, que ele pregou, quebrando inclusive vários paradigmas do passado. E não muito distante, São Vicente de Paula fez a mesma coisa. Olhando para as pessoas doentes, olhando para os pobres. E nós hoje? Será que nós conseguimos fazer isso? Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos aproveitando essas oportunidades? Lógico que cada um a sua maneira, cada um a sua forma, tá? Nós não temos que, eu vou sair. Não, calma. Tudo, vamos assim dizer, devidamente planejado. Tudo de acordo com as suas próprias forças. Tudo de acordo com aquilo que você ainda é capaz. Mas será que nós estamos aí conectados e seguindo as redes sociais do próprio Cristo? Ou nós tapamos os ouvidos, fechamos os nossos olhos para todo este mundo transcendente, mantendo a nossa vista apenas e tão somente naquilo que é imediato, naquilo que é temporário? Estou falando isso porque o próprio São Vicente vai nos incitar à reflexão. E ele, eu posso dizer que em tom de lamentação, ele vai dizer, olha, quisera eu que a humanidade dispensasse mais interesse nas leituras evangélicas. Por quê? Porque se nós dispensássemos mais interesse nessas questões evangélicas, provavelmente a sociedade estaria hoje de uma forma diferente. Disse aqui rapidamente também, em dias anteriores, sobre esses ministros de Deus que vieram, ministros do Cristo, que praticamente sacrificou todos eles. E o Cristo é um exemplo vivo. Estou dizendo exemplo vivo exatamente porque o episódio da ressurreição mostra. Nós não conseguimos, né, Cidinha? Boa noite, seja bem-vinda. Nós não conseguimos abafar o Cristo e os seus ensinamentos, e ele continua ainda vivo. Ô, Nida, eu acho que até deu sim uma travadinha, mas acho que já voltou ao normal agora.
Mas foi uma travadinha rápida, pequena. Então, São Vicente vai dizer isso. Se nós dispensássemos um pouco mais de interesse por essas leituras, nós estaríamos numa situação bem melhor. Mas infelizmente, como diz ele, nós mantemos os nossos templos religiosos, deixamos apenas e tão somente para especificamente em determinados momentos ir lá e abrir essa carta que quando nós saímos de lá simplesmente a fechamos e a mantemos no esquecimento. Veja a atenção que ele nos chama. Eu procuro sempre trabalhar aqui, nesse aspecto, gente. E a pandemia ajudou a gente a entender isso que São Vicente já escreveu há cerca de 160 anos atrás. Os nossos templos estiveram fechados por um período. E muitas pessoas, nesse mesmo período, também mantiveram fechados esse livro evangélico que nos ensina a dar e a encontrar um verdadeiro sentido para a vida. Nós precisamos vivenciar tudo isso fora. Ora, nós começamos, já estamos indo para praticamente 3 anos, desses nossos estudos, dessa nossa leitura e estudo, Maria das Graças, boa noite, seja bem-vinda. Dessa nossa leitura e estudo, estamos indo para 3 anos. E nós conseguimos manter praticamente todos vocês que estão aqui, mais alguns que já participam há muito tempo, praticamente não falta, ou seja, nós conseguimos tirar lá daquele templo religioso e manter com uma certa disciplina esses momentos. Vejam, nós estamos fazendo um evangelho no lar praticamente de segunda a sexta. Nós estamos tendo essa oportunidade que São Vicente colocou aqui, de deixar esse livro aberto por mais um tempo na nossa vida, para que a gente consiga encontrar mais fácil e rapidamente um verdadeiro sentido para ela. É de segunda a sexta que nós estamos buscando reflexões, juntamente, porque isso aqui é um grupo, é um conjunto, nós partilhamos essas informações, nós conseguimos buscar o evangelho de lá, tirar dos templos e trazer. Foi a pandemia que oportunizou isso. Então vejam, os templos, como diz ele, ficaram fechados na pandemia, o evangelho ficou lá guardado para muitos, mas para outros ele continuou aberto. E aí essa oportunidade que nós temos de relembrar todos os dias as leis divinas, nos ajudam. Nos ajudam. E eu tenho certeza que muitos de nós mudamos de um tempo para cá. Mudamos pela nossa insistência, mudamos pela nossa vontade, mudamos pelo nosso desejo de buscar uma vida melhor. E o interessante é que ele vai trazer e colocar nessa sua mensagem que um dos principais objetivos dela, gente, de novo, olha que coisa fantástica que São Vicente nos trouxe há 160 anos atrás. Ele diz que um dos grandes objetivos da mensagem é trazer para todos aqueles que a leram, que a leem, que a lerão, encorajamento para estimular aquelas virtudes que nós já temos dentro de nós. Nós estamos precisando um pouco mais de coragem. Lembra daquela questão, essa infelizmente eu não gravei ainda o número, mas aquela questão do Livro dos Espíritos que fala por que o mal predomina na Terra, que é por causa da covardia dos bons. Então, veja que na mensagem ele fala, olha, o meu principal objetivo é trazer coragem para vocês estimularem as virtudes que vocês são capazes de trabalhar, e vamos espalhar essas virtudes. E é claro que ele coloca, e aí, desculpa, mas puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado, e além da coragem para estimular as virtudes, ele fala,
espalhar essa doutrina nova que está com certeza esclarecendo e muito a nossa sociedade. Por isso, diz ele, que Deus permite que os espíritos se manifestassem, para que eles tragam o seu testemunho daquilo que vivenciaram e de como nós podemos conquistar essa transcendência. Está aí também um dos pontos que a gente vai tocar amanhã no sentido da vida. De como nós podemos buscar a verdadeira caridade. Se não fossem eles nos ensinando isso, como é que a gente conseguiria entender? Provavelmente nós permaneceríamos ainda presos naquele tempo, né? Maria Eleusa, muito boa noite, seja bem-vinda sempre, não importa a hora, importante a presença. Agora, basta nós termos esta vontade. Por isso que ele acha importante trazer este encorajamento para nós. Na sequência da sua mensagem, ele coloca caridade como o principal alicerce dos valores espirituais. A gente sabe, né? Como que são essas questões de interpretação, né? Essas questões de interpretação, cada um tem a sua forma, cada um pensa em alguma coisa, cada um tem os seus valores. Mas São Vicente de Paula coloca justamente a caridade como o principal pilar, né? Wagner, boa noite, seja bem-vindo. Coloca como o principal pilar de todos os valores espirituais. E aí, é claro, todas as vezes que eu vou falar de caridade, eu não posso esquecer da questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É a caridade como um todo. A caridade verdadeira. Não tem que se desculpar, Wagner, seja sempre bem-vindo a qualquer hora. A caridade verdadeira é essa. Então ele fala, ó, essa caridade, ela é o pilar. Inclusive, ele vai dizer, sem caridade não tem fé. Se eu penso, como diz Emmanuel, da fé como uma certeza, São Vicente vai falar, a caridade não existe, ou melhor, essa certeza, essa fé, não existe sem caridade. O simples fato de nós reconhecermos a beleza e todas essas verdades, será que não é uma forma de caridade? Veja, estou colocando e defendendo o posicionamento. Para algumas pessoas, eles vão achar que a fé é o sustentáculo, que a fé é a base, que a fé é o principal pilar dos valores espirituais. Não, ele aqui está falando, opa, peraí. A caridade é o principal pilar. Ele sentiu isso. Ele experienciou isso. Por isso, claro, que ele está trazendo também para nós. Vai dizer ele que também, gente, caridade, ou melhor, não existe fé sem caridade, mas ele coloca a fé, que nada mais é do que uma luz que vai tornar brilhante a alma caridosa. Ou seja, a pessoa pratica caridade. Não existe fé sem caridade. Mas quando a fé chega para completar a caridade, ela vai representar essa luminosidade, como se ela fosse um farol. Mas o farol, ele está sendo exatamente alimentado pela caridade. Se não tiver a caridade, esta luz vai se apagar. Veja como que ele faz uma interpretação, uma colocação interessante. De novo, há uma necessidade de aprofundarmos em determinados textos para a gente conseguir entender isso. E mais uma vez, dentro desse mesmo parênteses, aquilo que Emmanuel falou que a gente não esquece. Quando Emmanuel vai estudar o Evangelho nas altas esferas, ele se sente um crocodilo. Ele se sente um crocodilo. Imagina Emmanuel com toda essa sabedoria e conhecimento que ele tem, sentindo. A gente, quando pega esses textos, a gente vai aprofundar, aí a gente começa a pensar, nossa, mas realmente eu não tinha analisado por esse prisma, eu não tinha. Por isso que é sempre bom esses estudos em grupo, né? Vão despertando. Eu troco muita ideia com a Célia, né? A Célia está aí. A Célia, a gente sempre conversa, né, Célia? Tem alguma
algumas coisas que a gente assim faz a leitura, às vezes já leu 3, 4, 5, 10, 15, 1000 vezes e a gente não consegue enxergar a profundidade. Vocês imaginam os ensinamentos do Cristo? Imaginem só os ensinamentos do Cristo, quanto nós não poderíamos aprofundar neles. Mas a gente vai chegar lá, nós estamos caminhando. Por isso que eu costumo dizer, nosso planeta estará preparado para a regeneração. E eu não diria só para a regeneração, tá? Vamos lá. Nosso planeta, ele vai estar pronto para ser um mundo celeste ou divino quando a gente compreender na integralidade e na profundidade todos os ensinamentos do Cristo. Aí nós vamos estar realmente preparados, porque para mim Cristo não escondeu nada. A gente só precisa buscar ali nas entrelinhas. Hoje, os ensinamentos do Cristo são a base para tudo. Até preparamos também mais um trechinho desse para a gente comentar amanhã na nossa exposição. A gente só está pegando aquilo que ele já deixou e vamos destrinchando e vamos criando, com base nisso, algumas teorias, vamos criando algumas escolas, vamos criando algumas disciplinas e por aí afora. São Vicente vai dizer ainda para nós que, gente, a caridade é algo tão forte e tão poderoso que, para ele, absolutamente ninguém é capaz de se rebelar contra a caridade. Alguns poderiam até colocar caridade / amor. Gente, quem é capaz de se rebelar, ou qual coração é suficientemente mau que não vai se dobrar a uma caridade ou a um amor na sua expressão mais sublime? Vamos manter só a palavra caridade, que é o que São Vicente de Paula nos fala. Vocês conhecem algum ser que é extremamente mau e que não se dobra à caridade? Olha para vocês verem. Ele fala isso. Não tem coração suficientemente mau que não se rende às carícias que a caridade proporciona. Por isso que ele colocou como pilar de todos os valores espirituais. Com certeza, na sua experiência aqui terrena, ele superou obstáculos, ou ele venceu barreiras de coração de pessoas ricas, de pessoas pobres, de homens, de mulheres, de crianças. Ou seja, ele deve ter experimentado tudo isso para poder hoje chegar e falar para nós com propriedade: opa, peraí. Não existe um único coração que não se renda à própria caridade. Não tem como, né? Nós também não nos rendermos, pelo menos a reflexões dessa natureza. Claro que a prática pode render muito mais frutos para nós. Mas, gente, os simples ensinamentos e as informações que a gente está conseguindo buscar aqui, confesso a vocês que já é o suficiente para começar a vencer determinadas barreiras que nós estamos enfrentando, determinadas dificuldades que a gente tem passado, muitos obstáculos que nos impedem de caminharmos a passos mais largos. Com certeza absoluta. E ele vai fechar, ele vai encerrar aqui esta sua mensagem, mais uma vez trabalhando essa questão da necessidade de nós aproveitarmos todas as oportunidades e principalmente nos organizarmos, assim como ele fez durante a sua existência, organizou grupos para a prática da caridade, porque uma pessoa sozinha pode ter dificuldades. Então ele falou, olha, ele deseja sim, assim como muitos querem fazer e dar sequência ao seu trabalho, ele também deseja que nós continuemos com todos esses projetos da prática do bem, do amor e da caridade, porque somente assim que a humanidade vai superar as suas próprias dificuldades. E diz mais, e que essas práticas, ou que essa caridade,
não fique apenas na superficialidade, não fique apenas nos atos exteriores, mas que nós experimentemos lá do fundo do nosso coração os benefícios que ela proporciona. E isso só será possível quando nós chegarmos neste ponto, ou pelo menos quando estivermos caminhando para este ponto, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Ou seja, fazer o bem sem ostentação, que nós já vimos no início do capítulo. Fazer o bem sem interesse algum. Faça o bem pelo bem. Faça o bem para você se sentir bem. Não busque e não queira absolutamente nada em troca. Propaguemos a caridade, diz ele. E assim, nós fechamos essa leitura, ou a leitura desta mensagem de São Vicente de Paula. No nosso próximo encontro, a gente vai trabalhar já com o Espírito Caritas, que tem inclusive 2 mensagens na sequência, falando sobre a caridade. Muito obrigado a todos vocês mais uma vez pelo carinho, pela participação. Já mandei para todos aí, né? Fica o convite, aqueles que tiverem oportunidade. Amanhã nós estaremos lá em Pirassununga, né? Também a Cecília falou que vai ser transmitida. Aqueles que quiserem também, acesse a página do Facebook do Missionários da Luz lá de Pirassununga. E a gente vai estar também aproveitando, né, mais um dia juntos. Foi de segunda a sexta e a gente já aproveita também o próprio sábado e vamos estar lá, né? Olá, Marina Moura, boa noite, seja bem-vinda. Muita paz a todos vocês, tenham um excelente final de semana, gente.